Olá, boa noite, sétima etapa. Hoje a nossa aula será gravada. Aliás, está sendo gravada. Então, nós vamos estudar nesta aula associações de resistores e fontes. Ou seja, nós vamos realizar associações desses dispositivos em circuitos elétricos. Como é que a gente pode combinar esses resistores e por quê? E a gente vai entender que esses resistores eles são utilizados nos circuitos elétricos justamente para aumentar ou diminuir a corrente elétrica. Então vamos lá. Você já estudou a corrente elétrica em circuitos simples, compostos de um resistor, uma fonte, um interruptor e fios de ligação. Mas, em geral, os circuitos utilizados são muito mais complexos, porque envolvem muito mais dispositivos. Em uma residência, por exemplo, existem vários aparelhos resistivos, isso a gente já viu, né? Lâmpadas, chuveiros, torradeiras, ferro elétrico, aquecedores, etc., que devem ser ligados corretamente à rede elétrica. Vamos analisar duas maneiras básicas de associar, né, de combinar aparelhos resistivos, ou em paralelo ou em série. Vamos lá. Então aqui eu trouxe essa figura e ela está mostrando aqui uma associação de resistores em série. Então vou destacar aqui, ó, cada bichinho desse aqui é um resistor, certo? Ele é feito de porcelana e se encontra muito eles nos circuitos elétricos, né? De TVs, de sons. Então esses dispositivos são encontrados. Então eles são resistores. Veja que aqui você tem um ligado em série, ou seja, uma sequência, um atrás do outro aí, né? Então você tem o polo positivo, tá aqui o polo negativo. O polo negativo de um ligado ao polo positivo do outro. E assim estabelecendo, fechando o circuito. Então aqui eu tenho um resistor de 220 ohms, um de 100 e outro de 470. Então esse é o primeiro tipo de ligação, a ligação em série. Aqui eu tenho uma outra representação em que eu trago já o gerador. Tá aqui, né, uma pilha elétrica, tem uma chave e tá aqui os três resistores ligados em série. Logo abaixo eu tenho uma representação desse circuito. Então, geralmente nos circuitos elétricos, nós vamos encontrar a representação e não o diagrama com o desenho, certo? Do gerador. Veja que os resistores eles são representados desta maneira aqui, ó, por esse símbolo que está aqui em azul. É uma linha toda denteada, né? Se você observar bem, o que acontece aqui? Você tem um circuito aberto, ou seja, ainda não está passando corrente elétrica, né? Vamos adiante. Aqui eu trouxe a ilustração, né, uma figura mostrando um outro tipo de resistor. Então esse aqui é um resistor, esse primeiro, é um resistor que a gente encontra aí no chuveiro elétrico. Veja que é um fio todo enrolado, certo? Para justamente produzir a resistência à passagem da corrente. E aqui um outro modelo, né? Mas o fio ele continua aqui enrolado como uma mola. Então esse aqui pode funcionar como uma resistência elétrica, certo? Então é só para a gente ter relembrar e ter uma visão de um outro tipo de resistor, um resistor maior no caso, né? Aqui a gente tem um circuito mostrando a outra forma de você unir os resistores. No caso aqui são os filamentos das lâmpadas que estão funcionando como resistores. Veja que nessa situação a gente não tem as lâmpadas ou os resistores ligados em série. Aqui se diz que a ligação é estabelecida em paralelo, certo? Veja que em paralelo você tem, ó, cada elemento fazendo uma linha paralela entre si, certo? Então essa é a ligação em paralelo, não está em série. Mas vamos lá, associação de resistores em paralelo. Então aqui eu tenho a figura, mais uma vez, e a sua representação. Veja que os resistores, ó, estão aqui ligados, eles estão em paralelo, né? Mais uma vez, ó, em paralelo, não estão em série. Na associação de resistores em paralelo, o que acontece aí?
a tensão do gerador é a mesma em todos os resistores ligados em paralelo. Ou seja, se nós tivermos aqui um geradorzinho aí de 9 volts, então o que acontece? Cada resistor desse que está ligado em paralelo vai estar submetido a essa mesma tensão de 9 volts. E outra, a corrente elétrica que vai passar em cada um, a soma delas vai dar a corrente total. Então significa o quê? Significa que quando a corrente I ela alcançar esse nó, vem aqui o que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir. Uma parte dela vai passar nesse resistor, outra parte dela vai passar nesse resistor do meio e a terceira parte da corrente vai passar nesses três. Ou seja, a corrente total que entra no circuito ela se divide, né, na quantidade de resistores que existe no circuito. Então, se a gente tiver 20 resistores em paralelo, essa corrente ela vai ficar dividida, né, subdividida em 20 partes. E aí a intensidade dela vai variar de acordo com a intensidade da resistência elétrica de cada resistor. Então, guarde essa informação. O que a gente pode dizer a respeito de como calcular a resistência total do circuito? A gente vai chamar de R. Então, essa resistência ela é dada pela soma dos inversos das resistências individuais em cada resistor. Ah, professor, como é que a gente determina essa expressão? Vamos lá. É utilizando a lei de Ohm. Então, a tensão ela é o produto da resistência vezes a corrente. Então, veja aqui, ó, se eu isolar a corrente, eu vou ter a tensão dividindo a resistência. Então, o que eu vou fazer? Como a corrente total ela é a soma das correntes individuais, então eu posso montar essa expressão da seguinte maneira. Eu pego a soma, aqui ela, e aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui, ó, que corresponde ao I, em cada um desses Is que aparece aqui na expressão, certo? Então, primeiro para a corrente total. Para a corrente total, o I vai ser o quê? U sobre R. Para cada corrente, eu vou ter o U, que é o mesmo, porque estão em paralelo, dividindo a resistência 1. Isso para a primeira corrente. Para a segunda corrente, do mesmo jeito. A tensão total dividindo a resistência 2. Veja que eu estou usando a mesma fórmula o tempo todo. U sobre R. Mais U sobre a resistência 3. Então veja que a tensão ela é a mesma aí, né, para cada resistor, porque eles estão em paralelo. Então daqui eu posso fazer o seguinte, aqui eu tenho 1, e em cada termo desse eu também tenho 1. Não esqueça disso. Então o que eu vou fazer aqui? Como o U, ou seja, a tensão é a mesma, eu posso cancelar cada termo aqui. Então veja que quando eu cancelo, eu fico com esta expressão final aqui. 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e etc. Que é justamente o que está destacado aqui em azul. Então, se eu quiser determinar a resistência total no circuito, eu tenho que usar essa expressão. Isso para associação em paralelo. Vamos ver agora os resistores em série. Os resistores em série. Então, olha só. Veja que em série agora os resistores, ó, um seguindo o outro. Ó. O polo positivo de um ligado ao polo negativo do outro. Né? Então, é diferentemente do circuito ligado, né, em paralelo. Aqui os resistores estão em série. Como é que acontece aqui na associação de resistores em série? A tensão total agora ela é a soma das tensões individuais em cada um dos resistores. Então aqui, olha, a tensão 9 volts, né, se eu pegar como exemplo 9 volts, ela vai ser aqui, ó, dividida
por igual nesses resistores, porque esses resistores, vamos supor que eles sejam iguais, tenham o mesmo valor de resistência. Então, nesse caso aí, cada um vai receber uma tensão de 3 volts. Veja que a tensão ela fica dividida entre os 3. 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Então, a tensão total é dividida entre os 3, desde que os resistores tenham o mesmo valor. Então, na associação de resistores em série, a tensão total ela é a soma das tensões individuais em cada resistor. Veja que é diferente da associação em paralelo. Lá a tensão é a mesma, aqui não, aqui ela é dividida entre os resistores, certo? O objetivo de um circuito em que os resistores em série, aliás, são ligados em série, o objetivo é reduzir a corrente elétrica, certo? Fazer o valor da corrente elétrica no circuito reduzir, cair. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Ohm, se eu aumento a resistência elétrica, porque aqui no caso as resistências vão se somar, se eu aumento a resistência elétrica, a corrente cai. Então aqui um resumo. Deixa eu só apagar isso aqui, né, que ficou feio. Vou apagar aqui esses riscos. Então, resumindo aí para ficar mais claro, né, o que a gente acabou de falar. Opa, deixa eu voltar. Na associação de resistores em paralelo, primeiro, a tensão é a mesma para qualquer resistor, ou seja, ela é constante. A corrente total é a soma das correntes em cada resistor e a resistência equivalente é calculada por essa expressão, certo? Aqui, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, ou seja, a resistência equivalente, que é a resistência total no circuito, ela é dada pela soma dos inversos das resistências individuais. Já na associação de resistores em série, o que acontece com as tensões? Elas se subdividem para cada resistor, tá aqui. A corrente é a mesma em qualquer resistor, então é importante que se diga isso, né? No caso aqui é a corrente elétrica que permanece a mesma. Por quê? Porque como os resistores estão seguindo uma sequência, os elétrons vão percorrer eles no mesmo sentido, certo? Então, a mesma corrente, né, no caso uma corrente contínua, vai estar passando por eles. E a resistência equivalente é dada pela soma das resistências dos resistores individuais. Então gravem essas diferenças. Depois eu posso estar passando esses slides aí para vocês. E existe ainda a associação de resistores mista. Olha só, aqui é uma combinação dos dois tipos de associação de resistores. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 2 resistores que estão em série e vou associar com outros 2 resistores em paralelo. Então eu tenho série e em paralelo juntos. Então aqui como exemplo. O nosso próximo passo será fazer aqui um cálculo pequeno, né, pegando um exemplo. Só para a gente ver como é que a gente pode estar projetando, calculando esses resistores. Para fazer isso, eu vou aqui minimizar e vou aqui para o nosso quadro virtual. Então está aqui o nosso quadro, a mesma questão. O que é que diz a questão? Num circuito, o circuito a seguir, o voltímetro ideal mede a tensão da fonte. Então tá aqui, olha, o voltímetro, que é o medidor de tensão, ele está colocado bem aqui. Ele está medindo aqui nessa situação, ele está medindo o valor da tensão no gerador. Veja que o gerador, que pode ser uma pilha, ele está representado por esses 2 tracinhos aqui. Então o voltímetro ideal mede a tensão da fonte. E essa tensão, ó, ele está medindo aí 15 volts. Então eu já tenho o valor de U no gerador. Então esse gerador tem aí uma tensão de 15 volts. E o amperímetro, tá aqui o amperímetro, ele é representado por esse círculozinho e um A maiúsculo. Então o amperímetro é o medidor de corrente. O amperímetro está medindo o valor da corrente no circuito. Então o valor de I já foi dado e está sendo medido aí, ó, como 3 amperes. Então o que é que a gente vai calcular nesse circuito? Nós vamos calcular nesse circuito
o valor da resistência em R3. Veja que eu não tenho a resistência desse resistor aqui. Então, a gente vai calcular essa resistência, certo? E a tensão em cada resistor. Então, vamos fazer a análise aqui. Primeiro, esse circuito, veja que os elementos, ó, estão numa sequência, tá vendo? Eles estão ligados em série, eles não estão ligados em paralelo. Então, a corrente que passa aqui é uma só para todos os resistores, certo? Já a tensão elétrica de 15 volts é que vai se dividir para cada resistor, certo? Então, essa tensão ela vai ser subdividida aí para cada resistor. Então veja, ó, como é que a gente pode estar calculando o valor dessa resistência, certo? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Então vamos lá, vamos raciocinar aqui. Para a gente determinar a tensão em cada resistor, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a lei de Ohm, U é igual a resistência vezes a corrente, e vai achar essa tensão, certo? Então vamos pegar aqui o primeiro resistor. Qual é o valor dele? Ó? 1 ohm. Então a tensão nele, que eu vou chamar de U1, será o valor da resistência dele, que é 1, vezes a corrente, que é 3. Então qual é a tensão desse resistor? 1 vezes 3. No caso aí é 3 volts. Ah, professor, então como no resistor, como no circuito em que os resistores estão associados em série, a corrente é a mesma, então eu posso estar calculando o valor da tensão utilizando sempre o mesmo valor da corrente, justo. Então aqui, olha, a tensão 2, ela vai ser calculada da mesma forma. Você vai pegar a resistência, que no caso aqui é 2, e vai multiplicar pela corrente, que é 3. Então, o resistor 2 está puxando quanto do gerador? Olha aí, 2 vezes 3, 6 volts. Beleza, eu não vou calcular R3 ainda. Eu vou pular aqui e vou calcular a tensão no resistor 4. Vamos chamar de U4, né? Então, qual é o valor da resistência? 1,5, que eu vou multiplicar por quem? Pela corrente. A corrente é a mesma. Então, aí eu vou ter quanto? O 4 será 1,5 vezes 3. Multiplicando isso aqui vai dar quanto? 4,5 volts. Olha só. Qual é a tensão total no circuito? É 15 volts. Eu tenho quantos resistores? Eu tenho 4. Então veja, para mim determinar a resistência R3 e a tensão em R3, o que eu faço? Eu somo essas tensões, 3 mais 6 mais 4,5, e subtraio de 15. Por quê? Porque o que restar aqui vai ser justamente o valor de tensão que o resistor 3 está puxando do gerador. Então vamos fazer essa continha. 15 menos 3, né, que é a tensão total. Isso dá quanto? 12. 12 menos 6 vai dar 6. 6 inteiros menos 4,5. Isso vai dar quanto? Fica 5 aqui, né? 5, 4, 1,5. Ah, então olha só, a tensão 3 no resistor 3 será de 1,5 volts. Então tá aqui, já respondi a letra B. Para responder a letra A, qual é o valor da resistência R3? O que você vai fazer? Você vai usar a lei de Ohm. U é igual a R vezes a corrente. Então, aqui eu estou calculando para o resistor 3. Então, vou usar os valores de tensão e resistência que eu já tenho para o resistor 3. Então, a resistência no resistor 3 será quanto? A tensão que a gente acabou de calcular, dividindo o valor da corrente. Certo? Se eu isolo o R3, fica o 3 dividindo o I. Então, a resistência 3 será igual
a 1,5 dividindo o valor da corrente, que continua 3. Então, R3 é só dividir. 1,5 dividindo 3, isso vai dar quanto? Então, eu vou aqui multiplicar por 10, para poder eliminar essa vírgula. E vou ter 0, coloco um 0 lá. Então, dá 0,5. Então, olha só, a resistência R3 tem este valor aqui, ó, meio ohm. Esse é o valor da resistência 3. Isso responde à letra A. Então, aqui eu tenho, ó, letra B, os valores de tensão em cada resistor, certo? E a resposta da letra A, que deu 0,5 ohms. Então, uma aula rápida, né? A gente vai responder essa questãozinha aí, só para a gente ter uma ideia, né, de como a gente pode estar usando a matemática aí para resolver esse tipo de questão, utilizando esse conteúdo aí que a gente acabou de ver, de associação de resistores. Então, fica registrada aí a nossa aula. Até mais, gente.